A gente tem, claro, o compromisso aqui fiel e inabalável com a notícia, conforme elas vêm se apresentando, e lidar frontalmente com tudo, por pior que seja, nesse teatro do absurdo que se tornou o Brasil cada vez mais, né? É nesse sentido que a gente vai trazer uma atualização sobre uma notícia que chocou a todos nós ontem, absurdo no mais alto grau, que foi após a operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso no caso, como vocês devem lembrar, evidentemente, nos casos dos órgãos para transplante, isso dentro ali na fila da Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, o poder público, que deveria ter a maior responsabilidade por zelar pelo bem público, todos ali, a maioria infectados com o vírus HIV. Isso, 6 pacientes foram receptores desses transplantes e novos desdobramentos, com certeza, de ontem para hoje, vieram à tona. Quais são as atualizações, David? Pois é, um dos técnicos que foi preso, inclusive, nessa ação da polícia, sim, ele relatou aos policiais que havia... O dono do laboratório também? Isso. Mas esse técnico, em depoimento à polícia, disse que ele estava fazendo um controle de qualidade que era diário, semanalmente, justamente para economizar. Uma forma de gerar economia nos reagentes que são utilizados para a detecção do vírus HIV. Então, ele relatou isso à polícia porque havia determinação por parte do laboratório para que fizesse essa economia. Agora, quantos prejuízos foram gerados nessas pessoas? Surreal. Isso porque receberam mais de 11 milhões de reais, né? Isso. E ainda querem fazer economia, né? Não, tem que ficar preso mesmo, tem que ficar preso até o final do processo. Bom, algumas cabeças já rolaram, claro que figurativamente falando, mas pelo visto já tem gente em cana. E aí a saga continua, né? 2 pessoas. Foram 4 mandados de prisão, 2 foram presas. O sócio proprietário do laboratório, além desse técnico. Uma outra também deve se entregar hoje ainda à polícia. Ela já falou que vai se entregar, mas ela exercia, segundo ela, um trabalho mais burocrático, só da compra de insumos e até mesmo da venda de algumas questões laboratoriais. Agora, como é que um técnico responsável por fazer um exame desse tipo, que tem plena consciência da importância do exame, se submete a uma ordem completamente absurda como essa? É claro que todo trabalhador precisa do seu emprego, do seu salário no fim do mês, mas tem limite, tem coisa ética, né? Que não dá para cumprir ordem simplesmente porque o dono está falando. Bom, você é um técnico, alguém que fez, que estudou, que precisa se preocupar com a saúde, que sabe exatamente o impacto do teste que você está realizando para o órgão que vai ser transplantado, para o paciente que vai receber aquele órgão. Como é que você... Ah, não, o chefe mandou economizar, não vou fazer o teste como tem que ser feito. É algo absolutamente chocante. Eu fico me perguntando onde está a ética do ser humano, porque isso é uma questão básica de ética, você entender quais são as consequências do seu ato, não apenas para você, mas para a pessoa que é destinatária do seu ato. Como passar adiante um órgão sem saber se ele tem ou não HIV ou qualquer outro tipo de doença que pode levar, no fim das contas, à morte do paciente. Mas tá no jogo de empurra, viu, mano? Porque uma das responsáveis também pelo laboratório diz que o problema foi do técnico, porque ele não estava fazendo a análise correta. Já o técnico diz que foi dada essa ordem para ele para gerar uma economia. Então já tá esse jogo de empurra, por isso que a investigação vai ter que seguir para identificar, né? Sem dúvida, o técnico tá errado aí de todo jeito, né? Seja seguindo a ordem absurda, seja errando no seu ofício sem ter a ordem. Mas a gente precisa ficar de olho, porque é muito fácil nessas situações que o elo estoure somente... a corda estoura somente no elo mais fraco, que é o funcionário técnico. Então é preciso ter toda a apuração da justiça para a gente entender qual é o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos. Agora, né? Ninguém pode passar impune aí. Muito bem colocado. Agora, em se tratando da rede pública de saúde, inclusive uma apuração do Jornal Globo dá a entender que o laboratório envolvido no meio dessa celeuma, enfim, macabra toda que a gente está trazendo aqui, teria recebido 10 milhões do governo do Rio de Janeiro sem licitação. Acho que ainda não é o momento de já sair, enfim, apontando de forma categórica, já colocando essa responsabilização no poder público, mas tem todos os indícios nesse sentido. Devido processo legal, presunção de inocência, beleza. Mas, Jess, você foi ontem muito certeiro em trazer alguns personagens da política fluminense que podem estar no meio desse balaio todo. Quem são?
Então, um dos personagens aí, o principal deles é o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, foi secretário até setembro de 2023, vale dizer que o contrato com a clínica vem em dezembro de 2023, o deputado federal, doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Então, ele é parente, ele é primo de um dos sócios e ele é sobrinho de um dos outros sócios, acaba que este seria o vínculo ali. Mas vale mencionar que ainda não há nada apurado nesse sentido, mas esse seria o parentesco. Então, ele sai ali da Secretaria da Saúde, só depois a clínica do tio dele, que inclusive está preso, ela entra ali no meio para fazer, a PC Labs entra para fazer esses exames. Então, isso tem sido um apontamento das investigações. O próprio doutor Luizinho já veio a público, falou que as punições devem ser exemplares, ele que saiu da secretaria e hoje a secretária de saúde é a Cláudia. Então, a partir disso, está tendo uma averiguação e o próprio governo do Rio de Janeiro está falando bastante sobre as punições que devem ser tomadas em relação a esse caso. E até vale trazer uma nova denúncia que aconteceu em relação a outro exame, André, disso. Importante, traz pra gente. Então, uma denúncia de uma mãe, a Tatiana, uma dona de casa, que teria tido um bebê com um falso positivo para HIV. Este bebê, por conta disso, passou 28 dias de tratamento tomando remédios. E agora ela denuncia isso, que foi um falso positivo. Esse exame veio da mesma clínica. Então, mais uma vez, isso reporta que os casos que nós sabemos ainda estão ali na superfície. Provavelmente vamos encontrar mais erros e mais casos. E agora essa desculpa que tudo só aconteceu por conta de que de gastar menos, é totalmente um absurdo. O show de horrores parece que não tem fim, sinceramente, né? De um lado a gente vê órgãos transplantados afetando no mínimo 6 aí pacientes, quase que condenando eles a uma pena de morte precoce por causa de um erro bárbaro desse. E do outro lado, um coquetel de AIDS que é prescrito por um bebê, por um erro médico. Isso é uma paulada no organismo absurda. Você imagina um bebê ter que lidar com os reflexos internos ali, fisiológicos de ter que tomar um coquetel para AIDS. Pelo amor de Deus. E o laço materno que foi quebrado também, né? Porque a amamentação estabelece isso. E aí uma mãe deixar de alimentar o filho nesse processo que ela zelou tanto, planejou tanto, é uma expectativa tão grande para esse momento. E como fica o psicológico também de saber que, olha, estou infectada com o vírus HIV daqui para frente. Como que fica a saúde mental dessa mulher? E depois descobrir que se tratava de um resultado falso. E o sonho, né? Você tocou num ponto, David, que é fundamental. O sonho da maternidade vir conjuntamente com um risco e ela ali não poder amamentar por dias por conta de um falso positivo. De culpa, né? De culpa, de risco, de ficar com medo do bebê estar ali com o vírus. É muito absurdo, é muita maldade. Tomara que o alívio fale mais alto aí, né? Para que essa família que foi vítima dessa situação possa seguir em frente sem esse trauma pesar tanto no futuro deles, né? E tomara que as indenizações falem mais alto, né? Também. Tomara que tenha muitas indenizações do próprio governo em relação a esses casos. Porque é gigante a dor, não volta o período que ela teve. Não volta o desespero de ver que você está contaminada com o vírus e saber que você pode passar pro seu filho. Não volta os 28 dias desse bebê tomando medicação. Agora, o que é inacreditável nessa história é como parece que a cada situação cabeluda que a gente tem envolvendo alguma empresa que presta serviço ao setor público, a gente descobre um parentesco com algum político, né? É um negócio absolutamente inacreditável. E as coincidências, né? Já foi secretário da Saúde, né? Exatamente. É muita coincidência, né? É muita coincidência. O Brasil é pródigo nessas coincidências, né? Sempre é só uma coincidência. Quando a gente vê esse patrimonialismo tráfico de influência, né? Não é tráfico de influência, é só uma coincidência. Estamos falando aí do epicentro, enfim, ali no Rio de Janeiro, e claro, poder público diretamente envolvido. Quem conhece bem ali as entranhas apodrecidas da política e do poder público fluminense, carioca também, é o nosso Roberto Mota, que segue aqui com a gente, que quer trazer outro ângulo aqui também para essa discussão. Mota, pode falar, fica à vontade. Marinho, esse é um caso, mais um caso que provoca muita revolta, muita indignação. Por isso é difícil a gente fazer um exame equilibrado dos fatos nesse momento, né? Mas eu acho que há 3 coisas aqui que a gente pode afirmar sem medo de errar. Primeiro, é preciso fazer uma investigação cuidadosa. É preciso resistir a essa tentação de achar um bode expiatório, um culpado, que geralmente vai ser uma pessoa lá embaixo da cadeia hierárquica, né? Provavelmente um prestador de serviço. É preciso entender o que aconteceu.
Segundo, meus amigos, não esqueçam, a prestação de serviços de saúde para governos é uma das indústrias mais lucrativas desse país. Isso explica, para quem não sabe, porque os cargos de secretários de saúde são disputadíssimos. Eu, quando entrei na política, eu não entendia isso. Mas por quê? Todo mundo quer ser secretário de saúde. É um troço complicado, é dor de cabeça o tempo inteiro, porque tanta gente é louca para ser secretário de saúde, porque os valores dos contratos são gigantescos e é muito difícil você fiscalizar. Nesse caso, aconteceu um desastre. Agora, imagine nos inúmeros casos em que apenas um serviço ruim, péssimo, prestado por uma pessoa humilde, que não tem condição de reclamar, fica por isso mesmo. Agora, o terceiro ponto, eu sinto muito ter que dizer isso, mas ninguém vai ser punido. O Brasil é o país da impunidade, meus amigos. Esse é um país que não consegue punir homicidas como eles merecem. Imagine se vão punir alguém que simplesmente foi irresponsável na aplicação de um exame. Boa, Mota. David com a palavra aqui. Quantas pessoas vão surgir? A gente vai te ouvir, David, mas não sem antes fazer um rápido break para você que está sintonizado aqui, ligadaço no nosso Morning Show que segue a todo vapor aqui. Muita informação, muito entretenimento, muita coisa para a gente trazer para vocês ainda. Daqui a pouco a gente está de volta. E, enfim, a gente segue adiante aqui no papo que a gente está tendo. Enfim, eu acho que esse fatalismo do Mota, essa sensação que a gente está perdendo qualquer crença restante aí que as instituições possam ser, no mínimo, responsabilizadas ou eficientes no serviço que elas são incumbidas a prestar para todos nós, né? Eu acho que isso aí é a receita para uma revolta e tanto daqui a pouco, entendeu? Que eu sinto que o brasileiro, de vez em quando, perdeu a capacidade de se indignar, está anestesiado diante de tanta paulada, tanta humilhação, tanto absurdo sucessivo, e isso é até compreensível, né? Mas são casos que, desculpa, se tem um tema central, a partir de tudo que a gente trouxe aqui hoje, é algum grau de incompetência ou inércia ou negligência estatal, fundamentalmente, com consequências trágicas com vidas humanas no meio do caminho. Não é isso, mano? Exatamente. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é como enfrentar essa questão. Porque simplesmente entrar num sentimento de revolta e negação a absolutamente qualquer serviço público não resolve, né? A gente sabe que o impulso destrutivo, o impulso de somente se revoltar é humano, é legítimo, faz parte, mas não resolve. O que a gente precisa é construir um caminho de aperfeiçoamento institucional. E, na minha visão, isso passa pelo aumento da transparência, da capacidade de fazer com que a qualidade da informação chegue até o pagador de imposto. Ou seja, quem são os prestadores de serviço? Como ter acesso de forma facilitada a quanto de dinheiro público está indo para uma determinada empresa que faz serviços de exame laboratorial e como saber se essa empresa presta um serviço de qualidade ou não. Quando, por exemplo, que o cidadão vai participar desse processo avaliando a qualidade do serviço que foi prestado para ele. Hoje, no mundo privado, qualquer corrida de aplicativo, o consumidor tem a chance de avaliar o que achou daquela prestação de serviço, deixando lá as suas estrelinhas. Quando vamos aplicar uma lógica parecida em pleno século XXI ao serviço público? Quando que a qualidade da prestação do serviço vai importar e quando que a opinião do cidadão que paga essa conta vai ser ouvida? Eu acho que esse é um ponto central para a gente transformar essa indignação e essa revolta num mecanismo de aperfeiçoamento da qualidade do serviço que é essencial. A gente, claro, tem que tomar cuidado sempre. É importante aqui para também não fulanizar demais, não socializar a culpa demais. Mas, desculpa, diferenciar os maus políticos, os maus cidadãos, de realmente quem faz o seu e segue sua vida em ordem e colabora, agrega aí para o dia a dia da sociedade. Porém, também os funcionários públicos nesse sentido. Mas, desculpa, não é um caso isolado. É um caso atrás do outro com consequências tão devastadoras, tão chocantes, que deveria pelo menos ser ali aquela faísca necessária para reacender a nossa capacidade de cobrar e fiscalizar quem deveria estar nos representando minimamente. É por isso que eu acho que não dá para tratar simplesmente como casos isolados de polícia. A gente precisa pensar
do ponto de vista da estrutura do Estado brasileiro, como aumentar a transparência e a capacidade do cidadão de cobrar que o seu dinheiro seja bem aplicado. Esse é um caso que foi exposto. É pedir muito, Paulo. Exatamente. Esse é um caso que foi exposto. E os outros, que a gente não tem nem noção do que está acontecendo aí. Porque a maioria dos serviços públicos, desculpa, é uma porcaria. Não estou falando de São Paulo especificamente, Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora. É horroroso o serviço de saúde. E o Mota tocou no assunto, por que querem ser secretário, né? Como a gente diz na polícia, uma pizza dessa aí, ser secretário. Uma pizza? Uma pizza. Para não falar outro termo que o David deve conhecer, é melhor eu não falar aqui. Né? Então, por quê? Porque rola muito dinheiro. Muito. Faz um contrato aqui de 1 bi, que eu vou te dar 1%. Infelizmente, a corrupção nesse país aqui está em todos os lugares. E está absolutamente em todos os lugares. Então, enquanto a gente não combater a corrupção, colocar corrupto na cadeia, agora fica abrindo. Mas o Mota falou... Uma breve interrupção, Paulo, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço aqui no Morning Show. Todo mundo que está sintonizado na rede Jovem Pan de rádio, a gente segue a todo vapor aqui, trazendo caso após caso, que definitivamente prova que não são casos isolados da incompetência, da inércia estatal, tendo consequências trágicas na vida dos seres humanos. Claro que trouxemos aqui toda essa celeuma, essa bateção de cabeça criminosa entre Enel, agências reguladoras, governo federal, Prefeitura de São Paulo, e propriamente também esses casos de órgãos transplantados infectados com HIV sendo transferidos, né? Feita essa transferência ali para organismos de pacientes que não tinham nada a ver com isso e acabam quase que sentenciados à morte, sinceramente. Além do caso da própria mãe, que a Jess trouxe aqui, que você pode até... Tem mais algum detalhe que você acha que vale a pena a gente trazer? Ou, mais amplamente, a tua visão sobre o que está acontecendo? Eu acho que é amplo e eu acho que os colegas estão corretos aqui. Só que quando a gente olha, um dos depoimentos que eu vi, mais me marcou na vida pessoalmente, foi de uma jovem que perdeu o pai no Hospital Pedro Ernesto, também no Rio de Janeiro. E ela perdeu o pai vítima da ausência de sala de cirurgia. Então, ele não conseguiu ser encaminhado para atendimento ali que era necessário. Enquanto isso, um nome do Rio de Janeiro confessou desviar milhões. Confessou, eu confesso. E não há punição para isso. Então, essa sensação que nós temos e que é real da impunidade, do que ela custa, ela está muito visível. E aí o brasileiro segue sofrendo. Todos os dias nós narramos vários casos e situações que são, sim, frutos de políticas públicas e de políticos que muitas vezes erram na forma de desenhar esses modelos, por bem e por mal, porque tem gente que é mal intencionada de verdade. E aí, o que eu acho que fica no final do dia? Tem bons políticos? Tem, a população se revolta, mas tem bons políticos. Só que, com certeza, existe uma estrutura por trás de muitos políticos que são despreparados, que são ruins e que, no final das contas, na hora de escolher uma licitação, na hora de fazer um processo, não vão escolher da melhor forma, porque vão escolher algo que privilegia. Eu não estou falando desse caso em específico. Eu estou falando dos milhares de casos que você que está nos escutando, você que está nos assistindo, sabe, na sua própria prefeitura, no seu estado. E aí esse ciclo segue acontecendo. E quem paga a conta somos nós. O dinheiro que muitas vezes acaba nessas licitações, nesses processos de clínicas que não prestam bom serviço, é o nosso. Os 11 milhões não são do governo do estado. Os 11 milhões é da população do Rio de Janeiro, que foi tirado e que agora 6 pessoas estão com HIV, com o vírus da AIDS. E por responsabilidade pública, no final das contas. Então, isso tudo é um absurdo. E no final do dia, é o que o Mota falou. Será que vai ficar preso? Vai ficar preso quanto tempo? Eu acho que chega a ser um roteiro de filme de terror isso que a gente está vendo. E então, vamos lá, né? Alô, Polícia Federal, alô, Polícia Militar do Rio, alô, Ministério Público, não deixem passar uma situação como essa impune, porque vai ser o maior atestado, diria até de conivência com o absurdo. Então, que as providências possam ser tomadas o quanto antes. David. Mas o problema é o posterior, né? Porque a iniciativa privada ela avançou tanto em relação ao compliance para detectar falhas, até mesmo pessoas que ali têm uma boquinha que não merecem, que nem deveriam ter. As maçãs podres. Exatamente, para identificar aquelas pessoas que captam dinheiro de forma ilegal. No setor público a gente não tem visto isso. Então, assim, precisa avançar e muito em relação ao compliance para que, em vez da Polícia Civil investigar, para que uma empresa, antes de detectar qualquer tipo de irregularidade, já vá na raiz. E não só depois de um desvio, só depois de prejuízos gerados, que aí toma uma atitude. Agora, quanto que vai ser gasto também por parte do Estado para tratar essas pessoas que estão infectadas com o vírus do HIV, isso se não morrerem? Isso é uma excelente pergunta que, infelizmente, ainda fica no ar sem respostas.
A gente repercutiu outro dia também, me veio à mente aqui a história que o governo Javier Milei na Argentina estaria fazendo tal teste de idoneidade para fazer uma devassa, uma depuração ali do funcionalismo público argentino. Claro que os interesses ali entranhados na máquina pública argentina espernearam à torta e à direito, não quer ali quer manter ali os seus privilégios na rédea curta e não ter a sua capacidade auferida no mínimo. Pelo que eu entendi, foi uma iniciativa absurdo, bem-vinda. Ele está certo. Todo mundo tem que ser fiscalizado, tem que ser avaliado. Isso acontece em qualquer empresa. Todo mundo, você tem que mostrar um rendimento. Vai trabalhar num banco para você ver como que é a cobrança de um gerente de banco para cumprir metas. Funcionário público é a mesma coisa. E eu sou funcionário público. Acharia muito bom se os policiais tivessem esse desempenho e fossem avaliados. Como você está trabalhando, que jeito você está trabalhando, o que você produziu, o que você fez em prol da segurança pública. Estou falando da minha categoria. Mas isso tem que acontecer com o professor, com o médico, todo mundo. Mas não tem ainda... Vamos lá, eu me recuso a acreditar que não tem nenhum sistema de avaliação permanente em curso hoje em dia dentro das forças policiais. Não tem nem psicólogo. Física, né? Tem a parte física. Psicotécnica. Tem a parte física, mas você olha, o que aquele delegado produziu, quantos inquéritos ele relatou. Tem lá interno, mas não acontece absolutamente nada. Tem os famosos Horácio. Sabe o que é Horácio? Aquele cara com bracinho curto aqui, ó, que não quer trabalhar e o outro fica trabalhando por ele. Isso tem pra caramba. Em todos os setores públicos tem. Eles vão ficar com raiva de mim que eu tô falando, mas é verdade. Infelizmente é verdade. Então tem que ser avaliado sim. Um ponto interessante é que... né? Igual o T-Rex. É o Horácio. Em tese, desde a reforma do Estado, feita pelo ministro Bresser, lá no governo Fernando Henrique, há a possibilidade prevista na legislação de demissão de funcionário público por baixo desempenho. O problema é como se dão as avaliações de desempenho no setor público brasileiro, porque atualmente são basicamente uma avaliação pelos pares. Ou seja, os próprios funcionários avaliam os seus colegas. Na prática, como nossa audiência pode imaginar, todo mundo tem nota máxima. Nunca existe problema nenhum. E aí ficam sempre tendo, se depender desse tipo de avaliação, da forma como acontece hoje, vão ter sempre aumentos automáticos por tempo de serviço, como se todo o nosso serviço público fosse dinamarquês, fosse uma grande não é a favor, né? de excelência. Porque todo mundo paga imposto. Exato. E aí a questão é como que a gente regulamenta uma avaliação de desempenho que seja, de fato, efetiva. E, na minha visão, além de precisarmos regulamentar no sentido objetivo, então, por exemplo, estamos falando de um delegado, então quantos casos de crimes foram, de fato, solucionados, que estavam sob a gerência desse delegado? Isso é um dado objetivo, né? Se você soluciona crime ou não soluciona crime. Isso é uma questão. Outra é, cadê a opinião de quem paga a conta, do cidadão? Como é que a gente inclui o cidadão na avaliação da qualidade do serviço público que chega até ele? Na minha visão, esse é um ponto essencial. Fiscalizado. Na época de eleição, a gente sempre vê até ali sobre o controle das estatais, alguns setores da esquerda nacional falando de criar conselhos populares, controle social. Isso acaba que é um grande eufemismo, né? Uma palavra ali bonita para mais interferência e mais controle dos amigos do rei, no final das contas. Pois é, mas o meu ponto não é criar uma nova burocracia, um novo órgão. Mas isso é fácil fazer. Eu fazia isso lá na divisão de operações especiais, quando eu estava lá na frente como 01. O que eu fazia? Eu fazia o relatório de todas as equipes policiais. Então, algum policial vinha chorar pitanga lá para mim na minha sala, eu pegava um relatóriozinho e falava assim, olha, você rodou aqui 500 quilômetros, você abordou 2 pessoas e você não prendeu nem o dedo na porta. Por que você está pedindo isso para mim? Aí o cara abria o olho, regalava os olhos e falei, se eu que sou aqui na chefia vou lá e prendo toda semana, por que você não prende ninguém numa cidade que tem roupa tudo quanto é canto? Se você quiser, eu te falo onde estão os receptadores, Guaianazes. Se você quiser, eu te falo onde estão os traficantes. Mas você não está produzindo, então você não vai ter boiada aqui não. Infelizmente, não se faz isso. Deixa lá, vai de qualquer jeito, o salário vai cair de qualquer jeito. E tem que ter um comprometimento, tem que ter estatística, tem que ter produção. E, infelizmente, não tem. E com a digitalização, a gente pode ouvir melhor o cidadão. Ou seja, alguém que prestou um BO. Quantas vezes o Estado foi atrás do cidadão depois de uma semana para perguntar, você ficou satisfeito com o trabalho da polícia a partir do BO que você prestou?
Essa avaliação ninguém faz. Quem vai no posto de saúde governo, né? e é atendido pela equipe de saúde da família ou que vai no hospital após a consulta, por que não pode haver, como há em diversos restaurantes, uma avaliação? Avalie. O que é que você achou do atendimento? Foram educados com você? Resolveram o seu problema? Incluir o cidadão na avaliação do desempenho é fundamental. Infelizmente, a gente segue incluindo o cidadão somente na hora de pagar a conta. Exatamente. A gente vê um grande fosso entre representantes e representados, né? Pouca iniciativa nesse sentido para fazer o cidadão ver que está, de fato, tendo um retorno para todo o dinheiro suado, né? Que ele acaba contribuindo aí mês após mês para ter esse tipo de retorno, mas acaba que avaliza aquela fala do economista Ricardo Amorim, né, mano? Que o Brasil desenvolveu um modelo muito curioso de Estado mínimo. Independentemente do valor arrecadado, o retorno para a população é sempre mínimo. Bom,